Olá, o meu nome é Marivânia, tenho 56 anos e moro no Ceará. Eu resolvi compartilhar com vocês a minha história. Quando eu era moça e tinha por volta dos meus 19 para 20 anos, eu participava da igreja da minha comunidade. Em uma época das festas juninas, o paroco me pediu para ajudar na quermesse da igreja, ficando na barraquinha de pastéis. Para mim, sempre foi uma honra ajudar a igreja. Então, no dia da festa, eu fui toda faceira e feliz. Eu estava muito animada. A minha função era de caixa, entregando as fichas e recebendo pelos pastéis. Quando já havia passado algumas horas em que eu estava trabalhando, um homem muito bonito se aproximou. Sim, amigos, ele era lindo. Ele era alto, moreno, olhos verdes, cabelos escuros e tinha um sorriso encantador. Ele veio até mim e pediu 2 pastéis. Eu entreguei a ele as 2 fichas e ele me pagou. Ele aguardou um pouco pelos pastéis, então ele pegou e saiu para se sentar-se na cadeira que estava logo à frente da barraca em uma das mesas desocupadas. De lá ele ficava me olhando. O seu olhar era intimidador. As meninas que estavam trabalhando comigo na barraca logo perceberam que ele não parava de me olhar. Eu fiquei corada de vergonha, pois apesar de mocinha, eu nunca havia namorado. Não demorou muito e ele voltou e me pediu mais 2 pastéis para a viagem. Eu lhe entreguei as fichas e, enquanto ele aguardava o preparo dos pastéis, ele ficou ali parado, puxando assunto. Ele me fez algumas perguntas e se apresentou. O seu nome era Pedro. Ele tinha acabado de se mudar ali para a cidade junto de sua família. Pedro me perguntou se poderia me ver novamente. Como eu já estava encantada por ele, eu aceitei. Então marcamos um novo encontro para o próximo final de semana. No dia combinado, eu me preparei e me arrumei toda. Modestamente, eu estava lindíssima. Fui então ao encontro de Pedro na pracinha da cidade. Ele já estava lá me esperando, lindo, todo charmoso e muito cheiroso. Não demorou muito para começarmos a namorar. Nós estávamos apaixonados. Nós pensávamos até em casamento. Mas como tudo que é bom dura pouco, não demorou muito para que ele me mostrasse a sua verdadeira face. Pedro, antes gentil e carinhoso, se transformou em um cara ciumento e possessivo. Eu não podia nem trabalhar em paz porque ele ficava o tempo todo me vigiando. Ele ia me buscar e me levar no trabalho. Na hora do meu almoço, ele já estava lá novamente. Pedro era de família nobre, então não precisava trabalhar e tinha todo o tempo do mundo para cuidar da minha vida. A situação foi saindo do controle, até que um dia, no final do meu expediente, eu parei para conversar com um amigo de infância, para perguntar sobre a família dele, que foram meus vizinhos por ano. Nessa hora, Pedro chegou para me buscar e me viu conversando com esse amigo. Sem motivo algum, ele partiu para cima do rapaz e o espancou, deixando o moço caído no chão, e eu em completo desespero. Aquele dia foi a gota d'água. Eu terminei com Pedro sem nem pensar 2 vezes. Ele, como era de se esperar, não queria aceitar o fim do relacionamento. Então, por medo do que ele pudesse me fazer, eu pedi licença do meu emprego e fui passar um mês na casa de minha avó, que ficava em outra cidade. Eu pensei que o meu pesadelo tivesse acabado, mas Pedro não parava. De algum jeito, ele descobriu o endereço de minha avó e começou a me perseguir lá também. Ele ficava parado no portão me chamando, fazendo os vizinhos todos saírem para ver o que estava acontecendo. Eu me senti tão sufocada que eu resolvi então ir até uma delegacia e fiz uma denúncia contra ele. Eu recebi então uma medida protetiva que de início parecia ter dado resultado, mas não durou muito tempo. Logo, Pedro passou a me perseguir novamente e foi chamado várias vezes na delegacia, sempre negando tudo. Voltando para minha cidade, os meus patrões precisaram que eu trabalhasse à noite na lanchonete, pois a moça que trabalhava nesse horário havia entrado de licença maternidade. Comecei então a sair às 11 da noite. Como a minha casa fica bem próximo, eu costumava voltar a pé. Em uma noite dessas, enquanto eu voltava para casa, me deparei com Pedro, que estava armado com uma faca e me fez entrar no carro dele. Pegamos então uma estrada que saía da cidade e ele nos levou até uma casa abandonada, bem afastada de tudo no meio do mato. Pedro me fez entrar na casa, onde havia um colchão no chão rodeado por velas e flores. Sobre o colchão havia também uma camisola de renda branca, totalmente transparente, a qual Pedro me obrigou a vestir. A casa estava toda trancada. Eu até tentei gritar pedindo por ajuda, mas ninguém me ouviu no meio do nada onde estávamos.
Pedro então me fez deitar naquele colchão e começou a praticar um ato sexual comigo. Eu tentava empurrar ele, mas ele era muito forte, então eu só chorava. Eu estava me sentindo suja, pois a primeira vez que um homem estava tocando em meu corpo e estava sendo da pior forma possível. Enquanto ele fazia o que queria comigo, eu olhei para o lado e vi a faca. Então eu estiquei o braço, alcancei a faca e cravei nas costas dele, que acabou me dando um soco e eu desmaiei. Quando acordei, eu estava sozinha no quarto. Na mesma hora, eu reuni forças e tentei fugir, mas a casa estava toda trancada como eu suspeitava. As janelas estavam fechadas com pregos enormes. Eu sentei no chão e comecei a chorar novamente. E quando eu pensei que o meu pesadelo não pudesse ficar ainda pior, eu me deparei com a imagem do inferno. Enquanto eu chorava de cabeça baixa, eu pude ouvir uma respiração pesada e grossa. Ao levantar a cabeça e olhar na direção da saída, estava lá, parado bem na porta do quarto. Era uma aberração humanoide que me olhava sem parar. Os seus olhos eram esverdeados e brilhantes. A sua face era humana, mas toda deformada. Ela era meio misturada com face de cachorro. Ele estava em pé e vestido com as roupas de Pedro. Eu entrei em desespero e comecei a gritar e a pedir por favor para aquilo não me atacar. Aquele monstro então se aproximou e pude ver com mais clareza as suas presas afiadas. Eu senti que aquilo ia me matar a qualquer momento. Então eu comecei a usar as armas que eu tinha. Eu tinha certeza que aquilo, seja lá o que fosse, era o Pedro. Sabendo da doença que ele tinha por mim, porque aquilo que ele sentia era um amor doentio, eu me aproveitei da situação. Eu parei de chorar e permiti que ele se aproximasse. Fingi estar preocupada com ele. Eu estava morrendo de medo, mas eu o abracei. O seu corpo forte estava todo coberto por pelos, e ao receber os meus carinhos, ele me empurrou novamente, me fazendo cair deitada naquele colchão e deitou ao meu lado. Ele ficou ali me olhando, e eu controlando o choro e o desespero. Eu comecei a falar com ele, dizendo que o amava e coisas do tipo, que ele havia apenas me assustado, mas que o meu sonho era casar e ter uma família com ele. Eu percebi que ao ouvir isso, ele se acalmou. Eu fiquei ali quieta, vendo aquele monstro me olhar como se fosse me atacar a qualquer momento. Então ele se levantou e deixou o molho com as chaves da casa caída no chão. Enquanto ele saiu para o outro cômodo da casa, eu peguei as chaves e consegui sair. Eu corri pela mata e consegui achar uma árvore. Eu subi nela e fiquei lá segurando o choro e o medo. Não demorou muito para aquele ser aparecer me procurando. Ele parecia farejar o ar, mas graças a Deus não conseguiu me encontrar. Eu passei a noite toda na árvore e só percebi que havia me ferido no pé na manhã seguinte. A adrenalina e o medo eram tantos que eu nem senti na hora. Eu desci da árvore e só com aquela camisola fui seguindo o caminho pela estrada de terra de volta para a cidade. Para minha sorte, um casal que vinha passando de carroça me avistou e me ofereceram ajuda. Eu fui parar no hospital. Lá, eles me atenderam, fizeram os exames de corpo de delito e a polícia abriu um mandado de busca e apreensão contra Pedro, que havia simplesmente desaparecido. Não contei a ninguém sobre o que eu tinha visto, sobre a aberração que Pedro realmente é. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto com os vizinhos idosos que eu tinha, e eles me falaram que o homem metade bicho era um lobisomem, mas que isso não tinha mais ali pela cidade, que esses amaldiçoados só viviam no mato, onde podiam se transformar quando quisessem. Eu só acreditei no que eles estavam me falando sobre lobisomem porque eu tinha visto com meus próprios olhos. Depois disso tudo e com a prisão de Pedro decretada, eu tentei voltar a minha vida ao normal, mas 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida, esperando um filho de Pedro. O meu filho eu amaria mesmo que tenha sido gerado pela situação que foi. Meses se passaram e quando eu estava no finalzinho da minha gestação, conheci Jonas. Um homem excelente, trabalhador e honesto. Ele me pediu em casamento e disse que assumiria o meu filho. Depois de tanto sofrimento, até que enfim a minha vida estava indo por um caminho certo e eu estava encontrando a felicidade. Não demorou muito e meu filho nasceu. Era um menino lindo e cheio de vida. Jonas então comprou para nós uma casinha modesta em um bairro novo da cidade onde haviam poucas casas. Eu pensava que era o começo de um sonho, mas não demorou para virar pesadelo novamente. Em um domingo, Jonas me falou que iríamos até a chácara onde viviam seus pais para fazer um churrasco.
Como de costume, eu aprontei o nosso filho, me arrumei e então fomos. Quando estávamos no meio do caminho, Pedro apareceu e parou bem no meio da estrada. Em seu olhar estava estampado um ódio que me fazia tremer. Eu comecei a me desesperar, pois eu sabia o que o Pedro realmente era, e pedi para que Jonas desse a ré no carro e voltássemos para casa. Mas o meu marido, que não sabia quem era aquele homem, desceu do carro e foi pedir para que Pedro nos deixasse em paz. A reação de Pedro não foi diferente do que eu imaginava. Ele pegou Jonas pelo pescoço, o fazendo desmaiar, e o jogou no chão como se fosse um pedaço de pano, um pedaço de trapo velho. Ele veio na direção do carro onde estávamos meu filho e eu. O bebê logo começou a chorar. Então eu pulei para o lado do motorista na intenção de arrancar com o carro, mas Jonas tinha um hábito horrível de tirar a chave do contato. Pedro chegou até o carro e me disse para pegar o bebê e descer do carro. Eu, chorando muito, peguei o meu filho e desci. Então ele me falou que tinha ido buscar o filho dele. Eu entrei em desespero e saí correndo com meu filho no colo, mas ele era muito rápido e logo me alcançou. Ele tomou o bebê do meu colo e eu caí de joelhos pedindo pelo amor de Deus para ele não levar o meu filho de mim. Ele me respondeu que a dor de ficar sem a criança era a mesma dor que eu havia causado nele, que me matar e matar o meu marido não seria o suficiente e que me ver sofrer sem a criança era muito melhor. Eu perguntei a ele o que ele faria com a criança. Então ele me respondeu que iria criá-lo com o amor que eu nunca saberia dar, pois ele sabia que aquele menino era filho dele. Eu ainda insisti, implorei a ele que não levasse o menino de mim, mas ele levou. Não demorou muito e um carro se aproximou. Dentro tinha uma senhora bem vestida que estava dirigindo. Eu pensei que fosse alguém para me ajudar, mas era a mãe de Pedro que desceu e pegou o meu menino falando para Pedro dirigir o carro. Pedro então se abaixou e me disse que nunca, em toda a sua vida, ele tinha amado tanto uma mulher como ele me amou, que só para mim ele foi capaz de revelar quem ele era, e que se eu pisei no sentimento dele e não dei valor, mas que agora com certeza eu nunca mais o esqueceria. Ele entrou no carro e foi embora junto de sua mãe levando meu filho. Quando Jonas acordou e me encontrou sentado no meio da estrada chorando muito, ele me levou de volta para casa, onde logo em seguida fomos mais uma vez até a delegacia, que lá registraram a ocorrência do desaparecimento do meu menino. Pedro desobedeceu a medida protetiva, sequestrou meu filho e até hoje nada fizeram. Eu fico imaginando como deve estar o meu filho, que já deve ser um homem feito. Se é um homem de bem ou se herdou aquela maldição de seu pai. Nunca mais soube nada sobre eles. Eu fico aguardando um dia de meu filho me procurar, que ele bata em minha porta. Eu vivo cada dia sonhando com o nosso reencontro. Ainda estou casada com Jonas e tenho mais 2 mocinhas dessa união. Eu nunca havia contado para ninguém essa história, sobre Pedro ser quem ele é. A minha família sempre soube apenas que ele era um homem sádico e doente. Enfim, eu escrevi esse relato sobre a minha vida com um aperto no coração, por tudo que vivi. Quem sabe em algum lugar o meu filho um dia ouça essa história e venha ao meu encontro. Só quem é mãe sabe a dor que é de se separar de um filho independente da situação. Então eu resolvi vir até aqui compartilhar com vocês, até como uma forma de desabafo. Sou muito grata pela oportunidade. Te amo, meu filho, e uma boa noite.